Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Muito bem, nesse momento em que meio ambiente e sustentabilidade têm sido amplamente debatidos por causa da Rio+20 e do ICLE aqui em Belo Horizonte, alguns programas têm por objetivo sensibilizar empresas e comércio sobre a necessidade de preservação ambiental. Esses programas são apostas, por exemplo, da FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, para diminuir os prejuízos ambientais sem prejudicar o crescimento do setor. Quem nos traz as informações é o repórter Washington Luiz. Sustentabilidade, reflexão, consciência, meio ambiente, planejamento, natureza, tecnologia, progresso. Um turbilhão de palavras nos ronda nesse momento em que o debate sobre preservação ambiental é intenso e necessário. Um paradoxo, no entanto, nos atinge: como progredir agredindo o mínimo possível o ambiente? Esse desafio impõe às empresas, ao comércio, a necessidade de se organizar e definir ações práticas. O gerente de meio ambiente da FIENG, Federação das Indústrias e Empresas de Minas Gerais, Wagner Costa, diz que a entidade tem criado programas para sensibilizar os empresários sobre a questão sustentável. A Federação das Indústrias, ela tem por princípio sensibilizar e mobilizar os empresários para a questão da sustentabilidade. Nós agora estamos com o Minas Sustentável, que é um programa que busca mobilizar e sensibilizar os pequenos e micros empresários para a adequação ambiental e entrar em programas socioambientais. Então, esse programa, ele foi inicialmente implementado aqui na região metropolitana, em Betim e Contagem, e hoje nós estendemos ele para o Vale do Aço. Ele destaca também um programa em que empresas se reúnem para fazer a gestão dos resíduos sólidos. Um outro programa que nós temos é no sentido de trabalhar a gestão de resíduos sólidos nas empresas. Então nós temos um programa chamado Simbiose, em que são rodadas de negócios entre empresas de diversas tipologias. Ela é uma reunião presencial em que as empresas colocam na mesa os resíduos que ela tem e as mesmas empresas ou outras empresas verificam se aquilo ali, aquela disponibilidade é insumo ou matéria-prima para ela. A partir daí tem uma discussão, fecham-se negócios e o que antes comprava insumo e matéria-prima virgem passa a comprar insumo e matéria de resíduo. De tudo que temos visto e ouvido, em uma coisa parece haver consenso: a necessidade urgente de pensar formas estratégicas de parar a destruição sem parar os avanços tecnológicos, econômicos, sociais. De Belo Horizonte, Washington Luiz. E dando sequência ao nosso Grande BH em Pauta, conversamos agora com a gerente do Núcleo Petrobras de Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral, Maria Raquel Graci Marques. O tema hoje é economia verde. Maria Raquel, bom dia. Bom dia, Luiz Fernando, e bom dia, ouvintes da Band News. Quando a gente fala em economia verde, nós estamos falando exatamente do quê? Bom, esse conceito de economia verde, ele foi cunhado pelo PNUMA, que é do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e ele define a economia verde como aquela que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade, igualdade social e, ao mesmo tempo, que reduz significativamente os riscos ambientais e a escassez ecológica. Então, esse é o conceito que foi definido pelo PNUMA e que cada vez ganha mais adeptos e tem tido um debate grande em cima desses conceitos, né? Principalmente em função de uma necessidade que toda a humanidade tem de rever todos os seus processos de produção, consumo, de transporte, de educação, de inclusão, em função do número de pessoas hoje no planeta, que já são 7 bilhões, e os recursos ainda são os mesmos. Então, a gente tem que ter uma forma de exercer essas atividades de uma forma que tenha um impacto menor nos recursos naturais e, ao mesmo tempo, traga para a sociedade um bem-estar maior, a inclusão, né, também da sociedade nesse processo. A senhora falou que isso está vendo cada vez mais, está tendo aceitação
esse conceito da economia verde. A aceitação entre que grupos da sociedade? Entre a sociedade civil, entre os empresários, entre os governos? Quem está aceitando melhor esse conceito de economia verde e aplicando esse conceito, evidentemente, né? Olha, o que a gente ainda tem visto é um entendimento ainda vago, ainda não tão urgente dessas mudanças e dessas necessidades disso. Então, o que se percebe é que os interesses ainda de cada setor do governo, empresas e sociedade ainda tem aquela visão mais fragmentada de avaliar, né, tudo isso que está acontecendo, o que temos que fazer a partir dessa perspectiva dos seus interesses, das suas prioridades. Mas os debates que hoje a gente já tem visto uma participação maior, uma integração maior desses três setores nessa discussão. E, na minha opinião, se a gente não tiver uma integração, não começar a perceber, né, que nós todos estamos no mesmo barco, né, e que se a gente não enfrentar esses desafios de frente, todos nós sairemos perdendo. E o tempo é relativamente curto, né, porque nós já estamos aí em débito em relação aos recursos naturais, em relação à própria sociedade. A gente já tem aí situações de pobreza, de exclusão, de miséria e também já de devastação de matas, de recursos naturais também, que não estão, já estão no seu limite máximo, né, de exploração. O empresário brasileiro, ele consegue enxergar melhor a necessidade de investir em iniciativas sustentáveis, Raquel? Ele tem essa visão de que tirar do bolso dele para investir nisso pode melhorar até mesmo a imagem da própria empresa dele diante da opinião pública? Eu acho que esse é um assunto que a gente já está percebendo uma mudança realmente maior, do nível de consciência, tanto dos empresários, quanto da sociedade também, dos próprios governos. Eu acho que é um assunto que está realmente já no nível de consciência maior. Eu acho que o grande desafio é na hora que tivermos uma visão de que essa nova economia deixar de ser vista como um custo, como um investimento, para ser vista como uma oportunidade. Então, os empresários, as empresas que já estão se antecipando, né, enxergando esse futuro em termos, por exemplo, de rever seus processos de produção com menor impacto de emissão de CO2, ou menor impacto, por exemplo, na água, nos ecossistemas. Essas empresas, elas já estão investindo e já estão recebendo já do mercado e da própria sociedade um reconhecimento pelo que estão fazendo. Eu diria que ainda é muito pouco, são poucas ainda essas iniciativas, mas é um processo que está cada vez mais crescendo e essa consciência está cada vez mais forte de que precisamos fazer alguma coisa. Eu diria que os empresários estão sim, já estão percebendo que as limitações, não só em função das leis que já estão mais severas em relação a todo esse processo de produção, de descarte. A gente tem aí o exemplo da lei de resíduos sólidos, tem tudo isso acontecendo, mas o próprio consumidor também já começa, e a sociedade já começa também a fazer parte de um movimento de ter mais consciência e de avaliar melhor os impactos, né, desses negócios no entorno, nas suas comunidades e revendo até o próprio consumo. Né? Eu acho que nós vamos ter que trabalhar ainda como sociedade, nós temos que mudar muitos hábitos, rever a questão da redução. Eu acho que hoje a gente ainda consome muito mais do que a gente, né, precisa. Existe em algumas classes, claro, né, tem outras claro. que não têm nenhum acesso a nenhum tipo de produto. Eu acho que tem que aumentar essa preocupação com a reutilização de todos os produtos, ciclos de vida, como é que nós vamos cada vez mais eliminar resíduos, reaproveitar tudo que a gente utiliza
e a reciclagem também, né? Como é que um produto pode se transformar em outro de forma que a gente tenha uma economia que agrida menos, né? O meio ambiente. Esses são os conceitos assim principais. Agora, dos 3 setores, eu vejo que precisamos de ter, pensando em governo, por exemplo, nós vamos ter que rever toda essa a política fiscal, por exemplo, verificar o aumento de subsídios, né, para empresas que já têm uma atitude mais responsável em relação ao meio ambiente e à sociedade. Os incentivos, né? Incentivos, de um modo geral, né, ou que estão gerando empregos, né, com essa nova filosofia de produção de mais inclusiva. Então, tem um papel do governo que ter uma regulamentação também mais clara que motive mais o setor empresarial a assumir essas práticas. Eu acho que do lado das empresas tem esse comportamento de começar a identificar novas tecnologias, investir em inovações que vão trazer ganhos nessa perspectiva, né? E começar a ver isso como uma oportunidade, não como um custo. E da parte da sociedade, eu acho que também tem uma tarefa, que é a tarefa de acompanhar o que está sendo feito, exigir mais e ter um comportamento, uma atitude também mais consciente em relação ao consumo, né, ao descarte e como que ela pode também ajudar nesse processo. Isso é essencial. A gente vai cobrar dos governos, vai cobrar das empresas, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Também. Né? Maria Raquel Grassi Marques, que é gerente do Núcleo Petrobras de Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral. Obrigado por conversar conosco nessa quarta-feira. Um bom dia para você. Um bom dia, muito obrigada, Luiz.